Oi, gente, tudo bem? No princípio da semana, eu anunciei a vocês que faria um vídeo falando sobre afetividade. Estou aqui hoje para cumprir essa promessa. Então, o nome desse vídeo, como já tinha feito referência, é A Falta de Afeto Afeta a Vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importante coisa que acontece na vida de todo mundo. A afetividade, as relações afetivas, elas são importantes, na verdade, como eu tinha dito, no vídeo anterior, desde a gestação até a terceira idade. Então, ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos de estabelecer relações afetivas com as pessoas. Então, vou falar um pouquinho na importância disso na gestação. Todo mundo sabe que durante o processo de gestação, a criança tem uma relação de intimidade muito grande com a mãe. E tudo que ela pensa, tudo que ela sente, vai passando para a criança. Tudo que ela imagina, a criança de alguma forma, nós nem sabemos exatamente como, ela vai sendo receptora de todas essas emoções, dessas vivências da mãe. Então é importante que, à medida que a criança cresça, nesse processo de gestação, cresça também a aceitação da mãe com relação a essa criança, porque ela vai receber todos esses pensamentos, e sentimentos, etc. Agora, pode acontecer, e não é muito raro, de uma gestação, de uma gravidez acontecer sem ser esperada. Então é natural que os pais às vezes fiquem assustados, ou que não queiram, e fiquem pensando como é que vai encaixar aquela criança na vida deles naquele momento por algum motivo. Mas mesmo assim, é importante ressignificar esse momento, repensar, realmente abrir um espaço na vida deles para que essa criança possa ser bem-vinda, e possa ser realmente saudável. E durante todo esse processo, então, a mãe e o pai possam realmente receber e aceitar essa gestação, aceitar esse fato dessa criança nascer naquele momento e as coisas poderem se assentar, e a vida poder prosseguir. É importante que os pais façam esse exercício, de aceitação e de perceber que essa criança pode ser importante, e para que essa criança possa perceber realmente que ela está sendo bem-vinda. Então, depois que a criança nasce, o que acontece? O bebê nascendo, ele nasce, aliás, com algumas coisas já prontas de instinto. Ele sabe chorar, ele sabe sugar e ele sabe respirar. Ninguém ensinou, são coisas que ele vem instintivamente, já vai acontecendo, Mas ele nasce também com um desejo. Todos nós nascemos com um desejo de ser desejado. Isso é para todo mundo. Então, aí que entra o afeto, que é importante para a formação do cérebro sadio para a criança naquele momento e para toda a vida. Essa afetividade é muito importante. Então, nós vamos falar um pouquinho de René Spitz, é um psiquiatra infantil que fez uma pesquisa no pós-guerra, na Segunda Guerra. Algumas crianças, muitas, ficaram órfãs e foram para hospitais quando precisavam de receber ajuda do hospital e foram também para instituições, orfanatos, E aí o René, então, cuidando dessas crianças, ele observou algumas coisas. Como tinham poucos cuidadoras, pessoas para cuidar dessas crianças, elas normalmente davam alimento, trocavam a fralda e faziam o básico para manter o físico da criança saudável, mas não tinham tempo para poder brincar, para poder aconchegar, para poder beijar, poder abraçar cada criança, porque eram muitas, então não dava tempo para ficar fazendo isso individualmente. E ao longo do tempo, René Spitz então percebeu que essas crianças que só eram nutridas no corpo, mas não eram nutridas nas suas emoções, começavam então a ter problemas de saúde física mesmo. O sono começou a ser perturbado, elas sofriam de muita insônia, de ansiedade, ficavam mais apáticas, o apetite também mudou, elas queriam comer, beber menos leite. O choro começou a ser quase que em forma de gemido, começaram a perder peso.
E depois de 3 meses, nessa condição de não receber esse nutriente afetivo, né, que eu estou chamando aqui, elas começaram a recusar contatos com as pessoas, a relação psicossocial começou a ser prejudicada. Ela escondia assim, o rostinho no travesseiro, não queria mais contato com as pessoas. A imunidade baixou e por isso elas sofriam doenças com mais facilidade. Houve um atraso no odor, na linguagem. E até a face, né, começou a haver uma rigidez. E depois do 5º mês, isso foi se agravando e começou a haver uma progressiva deterioração. E após o 8º mês, ele chamou esse momento de hospitalismo, porque eram crianças que realmente começaram a entrar em depressão e até morreram. Nessa fase, o maior motivo de morte infantil era exatamente essa privação desse afeto, dessa atenção, dessa aceitação, né, desse acolhimento que não existia. Então ele começou a perceber que não adiantava só dar o leite e trocar a fraldinha, né, roupa de cama, etc. Mas que a atenção, o sorriso, a brincadeira, o acolhimento, né, tudo isso que deixando de ser feito causava danos irreparáveis, não só naquele momento, mas também iam causar transtornos ao longo da vida. Né, depois de adulto, isso por ser um fator desencadeante, poderia então acontecer transtornos, né, de depressão, de ansiedade, baixa estima, por conta dessas vivências. Então, quando recebiam afeto, né, elas poderiam ter esse quadro revertido, mas enquanto não recebiam, acontecerá isso mesmo. Então, a neurocientista Susana Rose fala o seguinte: o cérebro ele não nasce pronto, então ele vai se desenvolvendo à medida que a criança vai crescendo, principalmente de 0 a 5 anos. Né? Então, essa relação afetiva, esses estímulos todos, né, do beijo, do abraço, da aceitação, da valorização, é muito importante, porque a criança, nesse momento, ela é igual uma esponjinha. Ela vive muito intensamente todos os estímulos que ela recebe, ela capta isso muito intensamente. Então, a fase que a criança aprende idioma estrangeiro com muita facilidade, tudo que ela ouve, tudo que ela vivencia, tudo que ela ri e acha graça, ou não gosta, tudo isso é armazenado com muita intensidade, com muita frequência e com muita rapidez. Então, a criança precisa desse carinho, desse estímulo, dessa aceitação para fazer as conexões, as sinapses necessárias nesse momento no seu desenvolvimento neurológico. E chega a fazer, quando ela recebe os estímulos adequados, 700 conexões por segundo. Isso é muita coisa. E quanto mais ela é estimulada, e quanto mais ela é aconchegada, né, estabelecendo essa relação psicossocial, mais conexões, mais sinapses vai fazendo e mais saúde ela vai tendo naquele momento e garantindo também uma saúde para o resto da vida. Principalmente de 0 a 3 anos, existe um período de maturação das conexões entre os neurônios que é muito intensa. Então a criança precisa realmente, mais do que em outro momento da vida, desses estímulos e dessa percepção de que ela é importante, de que ela é bem-vinda, de que ela é aceita, e momentos também assim, exclusivos para ela. Né? No vídeo anterior eu falei do distúrbio da mamada, da importância da mãe aconchegar e olhar para a criança, né? Depois, se vocês não viram, vocês podem ir lá para observar, que também faz falta, né? Tem importância. Então, receber ou não atenção determina as reações diante do estresse e das frustrações na vida toda. Então, a gente vê muitos adultos que têm muita dificuldade de lidar com o estresse, com a frustração. E quando vai fazer uma anamnese, a gente vai perceber que a infância foi muito carente desses cuidados por algum motivo. E está lá a origem, é claro que entra aí outras variáveis, etc., nesse não é o único motivo, mas pode ser um fator determinante e importante na qualidade da saúde emocional ao longo da vida. Quando ela recebe um beijo, recebe um abraço, uma atenção, o que acontece? O cérebro libera ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do bem-estar, o hormônio da aceitação. E isso vai proporcionando, também na amamentação, isso é importante, vai proporcionando um amadurecimento mais saudável, um amadurecimento emocional e mental mais saudável. Então, a ocitocina e esse tratamento, na verdade, é uma ótima prevenção para ansiedade e para outros transtornos na vida adulta.
Então é necessário os risos, é necessário as brincadeiras, os elogios, os carinhos, né, o colo diante do medo. E é muito importante aqui uma coisa, quando a criança cai, cada adulto, cada cuidador que estiver ali perto tem uma reação diferente, né? Mas quando você observa que realmente não houve nenhuma coisa grave, que você tem que sair correndo para o hospital, sair correndo para algum lugar, né? Normalmente é um corte, ou então uma escoriação, um machucado no joelho, uma coisa assim. Nesse momento, as células nervosas, né, as terminações nervosas, elas vibram com muita intensidade e o sangue fica irrigado com mais facilidade naquele lugar e há uma dor proporcional à gravidade da lesão. Então a criança fica assustada e é nesse momento que ela está assustada, que você perceber que não é nada tão grave assim, pega a criança, aconchega a criança, porque nesse aconchego, nessa aceitação, nessa segurança que ela sente por estar aconchegada, vai liberar a ocitocina e esse toque de carinho e de afeto vai acalmar a criança e também essas terminações nervosas vão ficar mais acalmadas e até a dor pode passar e as providências podem ser tomadas. Muitas crianças caem e os pais falam, levanta, não foi nada não sei o quê. Mas como não foi? De repente está doendo mesmo, de repente ela se assustou. Então aconteceu alguma coisa que tem que ser reparado, tem que ser observado e a criança precisa ser acolhida nesse momento. Até a gente que é adulto. A gente leva um tombo e não é tão bom alguém chegar perto, mesmo que sejam pessoas estranhas, chegar e te ajudar, e te acolher, e perguntar se houve alguma coisa. Nós adultos precisamos disso, imagina uma criança, precisa disso até muito mais. Agora, eu estou falando aqui do carinho, do cuidado, do beijo, do abraço, é necessário tomarmos cuidado para não haver o exagero. Você não vai ficar beijando, sufocando a criança o dia inteiro, abraçando e mimando, né? Isso aí é ruim. Porque essa superproteção vai acabar desprotegendo ela depois. Ela precisa de treinar seus recursos, precisa de ter algumas experiências. Então, não é ficar em cima, né? Não é assim. Mas é dar um carinho, dar um afeto no momento oportuno, que seja uma coisa permanente, mas de uma maneira sensata, né? Sem exagero, suprindo a necessidade. E não fazendo isso de forma exagerada, porque aí você vai criar um outro problema, né? Que é de dependência, que é de desconforto para a criança e etc. Então, a negligência dos pais, né, nessa área, quando realmente eles não dão atenção a momento nenhum, isso é muito raro acontecer, mas quando acontece, né, os efeitos disso vão ser realmente percebidos na aprendizagem, por exemplo, quando a criança vai para a escola, né, se ela está com dificuldade escolar, muitas vezes essa dificuldade está lá tendo origem nesse momento, com essa falta de afeto, né, que está responsável por essas dificuldades. Agora, então, quando a criança não é suprida, depois de maiorzinha, o que ela costuma fazer? Ela faz birra, ela fica agressiva, ela chora sem necessidade aparente, ela não vai dormir direito, vai adoecer, ou então fazer um sintoma psicossomático. Tudo isso com uma tentativa até inconsciente de ter a atenção dos pais. Porque ela sabe, se ela fizer algumas coisas, pela prática ela percebe que ela vai ter atenção, que os pais vão parar de fazer o que estão fazendo para poder olhar para ela, para poder conversar, tomar uma providência. Então ela começa a fazer esses recursos, né? Lançar mão desses recursos para poder chamar a atenção. Então, nós sabemos que a vida hoje é muito corrida, os pais geralmente trabalham fora, mas eu penso que é melhor você ter na sua agenda, né, nesses 1.440 minutos que nós temos para viver todos os dias, separar uns 10, 15 ou mais minutos para estar exclusivamente com o seu filho e com a sua filha. Cuidando, conversando, jogando alguma coisa, brincando, fazendo alguma coisa que ele perceba a sua atenção direcionada. E depois explica que você tem que fazer outras coisas, vai fazer outras coisas. Eu penso que isso é melhor do que você mandar a criança brincar, aí olha um pouquinho o brinquedo, depois vai fazer um telefonema, depois vai fazer um negócio, passar um e-mail, depois você volta mais um pouquinho e fica ali. Então a criança não sente a sua atenção exclusiva, né, e a sua companhia realmente de forma efetiva. Então é melhor ficar menos tempo com qualidade do que ficar um tempo maior, mas assim, de uma maneira que não seja integral, né, e direcionada. E olha que interessante, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: fica claramente demonstrado que os cuidados maternos no decurso da primeira infância desempenham um papel essencial no desenvolvimento harmonioso da saúde mental.
Então, a própria Organização Mundial de Saúde já está entendendo que esses cuidados são importantes. Aqui não especifica nesse cuidado emocional, mas está implícito, né, nos cuidados que a criança precisa. Tem um livro que chama Educação, a solução está no afeto. Muito bom, do Gabriel Chalita, onde ele explicita a importância do professor, né, na relação afetiva com as crianças para poder sanar algumas dificuldades, né? Esse livro realmente ele é muito bom. Então fica aqui o recado dado. Depois, na semana que vem, eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos para dar continuidade para esse assunto e falando aí, então, da importância do afeto na infância, na adolescência, na fase adulta, na terceira idade. Eu vou ver se eu faço 1 ou 2 vídeos. Mas, por enquanto, para esse vídeo não ficar muito extenso, né, eu me limitei a falar na gestação na primeira infância. Fica aí a possibilidade de você refletir sobre essas questões, perceber nas pessoas, em si mesmo, né, essas variações todas e usufruir disso tudo que eu falei, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.